Olá! Hoje vamos falar de um assunto que interessa a todos, nossa janela para o mundo, nossa visão. Mais do que em qualquer outro dos nossos 5 sentidos, um problema na nossa visão nos afeta profundamente. Todos os nossos sentidos são muito importantes, mas é a visão que nos dá a capacidade para interagir com o mundo que nos cerca, ver pessoas, distinguir cores e a dimensão de cada objeto sem precisar tocá-lo. Dizem que os olhos são o espelho da alma. Por mais que você se encante com as coisas da vida, qual foi a última vez que você viu um pôr do sol? Que você se emocionou admirando uma flor? Quando foi a última vez que você conseguiu ver nos olhos da pessoa amada o que eles realmente queriam dizer? Através dos olhos você vê o espírito da pessoa. Se ela está emocionada, se ela está alegre, se ela está feliz, se ela está apaixonada, por exemplo. Pois olha, existe um outro ditado que diz que a gente só dá valor às coisas quando está perdendo. Imagine se, de repente, você não conseguisse mais ver a flor. Se a borboleta ficasse fora de foco. Se você não conseguisse mais sentir o que os olhos do outro estão querendo dizer. Toda a nossa memória visual é registrada pelos nossos olhos. Filmamos cada cena que se passa ao nosso redor a partir do momento em que abrimos os olhos. O nosso olho é uma máquina fotográfica, ou a máquina fotográfica foi copiada do nosso olho. Então nós temos a córnea e o cristalino, que é o sistema de lentes. A esclera, que é a parte branca do olho, é a caixa da máquina fotográfica. E a retina é o filme fotográfico. Os nossos olhos piscam mais ou menos 2.000 vezes por dia, para mantê-los sempre lubrificados e limpos. Mesmo assim, um grave problema afeta mais de 50% da população mundial com idade acima de 50 anos. Os olhos, a visão, assim como todo o nosso organismo, sofrem com o envelhecimento. É natural no ser humano. Quando as feições das pessoas não parecem mais tão nítidas quanto eram, quando as cores começam a ficar embaçadas, foscas, quando a visão começa a ficar turva, bom, pode ser que você esteja desenvolvendo catarata. Calma, não é motivo para susto. Metade da população do mundo sofre de catarata. Quanto mais aumenta a idade, mais pessoas têm catarata. Não é privilégio de pessoas mais velhas. Tem bebê que nasce com catarata. É por isso que lá na maternidade, entre tantos outros testes, os médicos examinam bem os olhinhos dos bebês. A catarata também pode ter outros motivos. Pode ser causada por um trauma, uma pancada, uso de esteroides, diabetes. Bom, quem tem diabetes não pode facilitar. Os primeiros óculos surgiram no século IV antes de Cristo na China. Para enxergar melhor, para proteger os olhos ou como objeto de moda, os óculos sempre ocuparam uma posição muito importante na nossa aparência. Eles acompanham a humanidade há muito tempo. Cada cultura criou o seu estilo. Cada época, um design. Em 1930, mais ou menos, surgiu este modelo no mercado de armação. Na década de 40, já em plástico. A partir da década de 50, os modelos começaram a mudar um pouco. Como esse modelo aqui, da década de 50, que já era mais aquadradado, era uma coisa mais alemã. Como o estilo gatinho no final de 50, começo de 60. O Ray-Ban é considerado até hoje um óculos chique. Ele tem linhas interessantes porque ele foi tirado, o modelo dele foi tirado das máscaras dos pilotos de avião da Força Aérea Italiana no começo do século. Começo de década de 60, o estilo Jacqueline Onassis. E esse daqui, por exemplo, é um óculos típico da década de 70. É um Pucci original, todos da década de 70 até comecinho de 80, os óculos super exagerados, de plástico, de metal, super coloridos, com lentes coloridas, era o que existia de mais moderno
é um óculos que supostamente foi usado por Santos Dumont, tá? Eram óculos franceses. Ele usava coisas super modernas, como esse modelo aqui é um bege transparente com lentes verdes, o que na época era super moderno. Os nossos olhos trabalham o tempo todo. É natural que haja desgastes. Felizmente, a medicina oftalmológica está bastante avançada. Você vai saber mais sobre a catarata no próximo bloco. Desde o início de sua existência, para evoluir, a humanidade vem utilizando a mais sofisticada ferramenta que a natureza construiu: suas mãos. Evolução é isso. BRB DenkNet. Toda a comodidade do BRB ao alcance dos seus dedos e das suas mãos. Olha, a catarata não é uma coisa de outro mundo. Tem cura, mas sem trocadilho precisa abrir o olho. Um exame uma vez por ano é a melhor prevenção. Agora, se não se cuidar, pode acontecer o pior, a cegueira. Nós visitamos vários oftalmologistas. Veja o que eles disseram. As doenças mais comuns que afligem os olhos, né, e afetam a visão dos pacientes são basicamente a catarata, que é a causa mais comum de cegueira em país subdesenvolvido. É seguida também pelas degenerações maculares, degenerações da retina, que levam a baixa de visão. Glaucoma é uma doença também que afeta bastante a visão e depois de instalada a cegueira ela é irreversível. Quem explica o que é catarata é o Dr. João Brasil. A catarata não é uma doença especificamente. A catarata é um processo de envelhecimento do globo ocular. Então, como as proteínas do cristalino, elas mudam a sua estrutura e elas perdem com isso a transparência. É como o cabelo que fica branco. No cristalino, a transparência da lente vai se perdendo com o processo de envelhecimento. Os sintomas da catarata são vários, mas basicamente a baixa de visão central é o mais importante, é o que primeiro a pessoa nota. Mas junto com isso vem uma diminuição no contraste, uma diminuição da visão de cores, um ofuscamento, principalmente à noite, quando dirigindo contra os faróis no sentido contrário ofuscam muito. Então essas são as características que chamam primeiro a atenção da pessoa que está tendo catarata. A denominação catarata surgiu na antiga Grécia, pois naquela época as pessoas descreviam que a visão era como olhar através de uma queda d'água. E quais são as causas da catarata? Como você sabe, existem várias causas de catarata. Existem cataratas até de bebê, que isso é uma coisa importante. Então, no berçário, a criança nasceu, já tem que olhar com a lanterna nos olhos dessa criança, ver se não tem, por exemplo, catarata ou qualquer outra doença que possa existir nessa criança. Então, o diagnóstico tem que ser precoce e a cirurgia o mais rápido possível. No adulto, dependendo do diagnóstico da catarata, se for uma catarata traumática, ela é de evolução rápida. Se for uma catarata senil, que a gente chama de catarata relacionada à idade, então essa evolução é lenta. E a indicação da cirurgia vai depender do grau de comprometimento visual desse paciente. O sucesso da cirurgia da catarata depende também das condições da parte posterior do olho, ou seja, a retina. Se a retina não estiver em boas condições, a visão no futuro não será ideal. O Dr. Walton diz que diagnosticar a catarata é muito simples. Basta fazer o exame uma vez por ano. Se a catarata aparecer, a cirurgia é hoje em dia uma das mais fáceis. No adulto existem as causas relacionadas a trauma, uso de corticoide, relacionado a diabetes. Tem paciente diabético, tem catarata mais precoce do que outros pacientes. Quem utiliza corticoide para bronquite, para algum problema sistêmico, que usa esteroide por via oral ou colírios de corticoide,
eles têm também a incidência de catarata aumentada. E agora a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo. Dá para prevenir? É possível retardar? Existem maneiras de se retardar o aparecimento da catarata. A catarata está relacionada diretamente com a idade. Nós sabemos que em torno de 75% da população de pacientes idosos acima de 70 anos já tem catarata. Mas um dos modos de prevenção é a utilização de óculos de sol, proteção ultravioleta é importante, usar antioxidantes, medicação antioxidante e bons hábitos alimentares e não fumar. O cigarro está diretamente relacionado com a formação de catarata também, além de outros males causados pelo fumo, né? Daqui a pouco você vai ver como é rápido e seguro fazer uma cirurgia de catarata e ouvir quem já fez. Desde o início de sua existência, para evoluir, a humanidade vem utilizando a mais sofisticada ferramenta que a natureza construiu: suas mãos. Evolução é isso. BRB BankNet. Toda a comodidade do BRB ao alcance dos seus dedos e das suas mãos. A cirurgia de catarata é bastante simples e segura. Caso o paciente não tenha nenhum outro problema além da catarata, o retorno da visão é quase imediato. O doutor João Brasil explica como essa cirurgia acontece. Preste atenção. A cirurgia da catarata consiste na remoção do cristalino opacificado. Ele é removido através do método chamado facoemulsificação. É um aparelho que, com ultrassom, emulsifica o cristalino e aspira. E depois coloca-se uma lente intraocular, um cristalino artificial, uma lente intraocular no lugar do cristalino com catarata ou do cristalino opacificado. Agora a gente sabe que o cristalino é como se fosse a lente do olho. É pelo cristalino que a luz atravessa e permite a formação da imagem. E quanto tempo leva para a pessoa ficar boa? Hoje a recuperação é rápida, você faz uma cirurgia, muitas vezes você consegue corrigir até o grau. Se o paciente tinha, antes da cirurgia, uma hipermetropia de 5 graus, depois da cirurgia de catarata, ele pode eventualmente não ter necessidade de óculos mais para fazer a atividade dele diária. Então, a correção da catarata, muitas vezes, vem acompanhada da correção da refração também. Então, hoje se implanta a lente já com o intuito de corrigir a própria catarata e também o grau de refração daquele olho do paciente. As primeiras cirurgias eram realizadas sob anestesia geral e consideradas de alto risco. O paciente ficava dias no hospital. E hoje, o que a ciência apresenta como tecnologia para a cirurgia de catarata? O Brasil está muito bem em relação à cirurgia de catarata. Nós seguimos a escola americana. E a escola americana está muito avançada e no Brasil nós não temos nada a dever para as técnicas em qualquer lugar. Nós estamos fazendo a cirurgia que se faz no primeiro mundo com uma taxa de sucesso tão boa quanto. Não precisa ficar preocupado. A catarata não é coisa de outro mundo, não. Nós conversamos com a dona Noêmia, uma pessoa que passou por isso e resolveu. Depois da cirurgia, voltei a enxergar bem. Eu leio, eu escrevo e estou sempre bem, graças a Deus, não me trouxe mais complicação nenhuma. Tenho a vista nítida, estou feliz. Foi rápida, acho que demorou uns 15 minutos. Depois fiquei para recuperação, um pouquinho lá também, né? Não uso óculos, nem para ler, nem para costurar, para nada. Quando eu comecei a ver nitidamente, foi uma grande felicidade. E isso foi pouquíssimo tempo depois da cirurgia. É muita alegria no coração da gente, muita. Ler no escuro faz mal?